E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual detalhada por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos universos de fantasia mais fascinantes da literatura atual. Se você é novo por aqui ou ainda não conhece as regras e os perigos do chamado Mundo das Sombras, essa é a porta de entrada perfeita. Nós vamos destrinchar a trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Para quem não sabe, essa obra é um prelúdio incrivelmente rico e, olha, bem mais sombrio para a famosa série Os Instrumentos Mortais. Então se preparem para descobrir os segredos de uma Londres que os livros de história definitivamente não contam. Para começar, eu deixo uma pergunta no ar para todo mundo pensar. O que é que realmente se esconde debaixo daquela neblina impenetrável da Londres do século XIX? É exatamente essa atmosfera de mistério absoluto onde cada beco escuro parece esconder um perigo que vai ditar o tom da nossa jornada no ano de 1878. As sombras dessa cidade guardam uns horrores que são literalmente muito mais antigos que o próprio Império Britânico. Beleza, vamos entender isso direito. Tem um contraste fundamental que a gente precisa sacar logo de cara. De um lado, a gente tem a Londres mundana, né? Aquela coisa da sociedade polida, os chás da tarde perfeitos, bailes de gala e regras de etiqueta super rígidas. Mas do outro lado, rasgando completamente esse véu de normalidade, pulsa a Londres das sombras. Um submundo brutal, sem pena de ninguém, cheio de demônios cruéis e assassinos operando ali, no escuro. É justamente esse choque violento entre essas duas realidades que dá vida a esse conto gótico fenomenal. E o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, bem-vindos à Londres vitoriana. 2. O mundo das sombras. 3. Literatura e mistério gótico. 4. A ameaça mecânica. E 5. Um romance sobrenatural. Então, parte 1. Bem-vindos à Londres vitoriana. Atmosfera e desafios. Olha só. O ano é 1878 e a sociedade vitoriana é, como a gente sabe, absurdamente restritiva e obcecada por aparências. Mas o grande lance aqui é que essa rigidez toda serve como uma máscara perfeita para esconder segredos bem mortais. Para as mulheres dessa época, e em especial para a nossa protagonista, a Tessa Gray, que acaba de chegar de Nova York, essas regras de etiqueta são como verdadeiras correntes. Essa vulnerabilidade social faz com que os perigos do submundo fiquem infinitamente mais letais para ela. É surreal como a polidez extrema dessa era vitoriana só aumenta a tensão do suspense gótico. Ela serve para lembrar a gente o tempo todo que o horror muitas vezes está ali, esperando educadamente atrás de uma porta muito bem envernizada. Entrando na parte 2, o mundo das sombras, magia e monstros. Toda a base desse universo está nos Caçadores de Sombras, ou Nefilim. Eles são uma raça secreta de guerreiros abençoados com sangue de anjo, e a missão divina deles é basicamente caçar demônios e manter a paz no mundo. Mas tem um detalhe, e é uma falha bem trágica. Eles frequentemente se acham superiores e muito mais puros do que o pessoal que eles chamam de seres do submundo, que são os vampiros, lobisomens, feiticeiros e por aí vai. E essa arrogância toda gera conflitos políticos e morais o tempo inteiro, o que complica muito na hora de formar alianças que seriam vitais naqueles momentos de puro desespero. Mas o verdadeiro terror, aquilo que dá o nome à série, recai sobre as tais peças infernais. E não, a gente não está falando de demônios comuns que saíram do inferno, não. A gente está falando de autômatos. São umas máquinas humanoides bizarras, movidas a engrenagens de relógios, criadas com um propósito único e puramente destrutivo. E o que faz deles um pesadelo absoluto é que eles não têm alma. Eles não hesitam, não sentem dor, e numa reviravolta super macabra, eles têm pedaços de pele e ossos humanos misturados neles. É uma fusão grotesca mesmo, misturando o avanço tecnológico vitoriano com o que há de mais obscuro na magia. O que nos leva à parte 3, literatura e mistério gótico, âncoras clássicas. E isso mostra muito bem como essa história vai muito além de uma fantasia básica. As Peças Infernais é, na verdade, uma baita carta de amor à literatura clássica. Durante a história, a gente esbarra o tempo todo em referências ao Oscar Wilde, aos versos meio assombrados do Samuel Taylor Coleridge e do Alfred Tennyson, sem falar nas reflexões filosóficas pesadas de Santo Agostinho. E não pensem que esses textos estão ali só de enfeite, viu? Eles dão aos personagens as palavras que eles precisam para expressar dores que não dariam conta de verbalizar sozinhos. É uma sacada genial da autora para aprofundar de verdade aquela atmosfera do mistério gótico. Para vocês terem uma ideia da força dessas palavras, tem uma citação de Santo Agostinho que bate muito forte na história. Diz assim: "Sentia que minha alma e a dele eram uma alma em dois corpos." Cara, essa única frase já entrega perfeitamente o tom poético e super melancólico da narrativa.
Fica claro que os laços que se formam nesse universo vão muito além de um romancezinho qualquer, ou de amizade. São conexões espirituais que não se quebram por nada, e muitas vezes são um único porto seguro em um mundo que está literalmente desabando. Seguindo para a nossa parte 4, a ameaça mecânica, um resumo cronológico. E a escalada desse perigo é implacável. Olha como a coisa anda. Em 1878, no primeiro livro, Anjo Mecânico, a Tessa chega em Londres, é sequestrada logo de cara por uma organização oculta e salva por um triz pelos Caçadores de Sombras. Poucos meses depois, em Príncipe Mecânico, o grupo se vê na missão desesperada de investigar o passado do Axel Mortman, que é o vilão conhecido como Magistrado. É aí que umas verdades super perturbadoras sobre a família da Tessa começam a aparecer. E logo em seguida, no ápice que é a Princesa Mecânica, o cerco se fecha de vez. O magistrado precisa capturar a Tessa de qualquer jeito para deixar o exército profano dele invencível. E isso vai exigir sacrifícios que a gente nem imagina dos nossos heróis. E bem no olho desse furacão todo tá a nossa Tessa Gray, uma menina órfã de 16 anos que tem um dom assim raríssimo. Ela consegue mudar de forma, virando literalmente qualquer pessoa, viva ou morta, só tocando em algum pertence da pessoa. Mas o detalhe que deixa os estudiosos desse universo de cabelo em pé é que ela não tem marca de feiticeiro nenhuma no corpo. É justamente essa habilidade inexplicável, junto com uma origem indecifrável, que faz da Tessa a peça mais importante do tabuleiro. Ela é a engrenagem suprema que o vilão quer possuir a qualquer custo. Chegamos então à parte 5, um romance sobrenatural, um coração dividido. Olha, o mistério e as batalhas são incríveis, com certeza. Mas o coração dessa trilogia bate mesmo em um triângulo amoroso que muita gente considera um dos melhores da fantasia moderna. A gente tem a Tessa, que ama os livros, é metamorfa e vive eternamente dividida entre dois mundos. De um lado da balança, a gente encontra o Will Herondale. O cara é sarcástico, tem pavio curto, super letal e afasta todo mundo porque tem certeza absoluta que carrega uma maldição demoníaca. Do outro lado, o Jem Carstairs. Ele é sensível, um músico brilhante e sábio, mas com uma beleza muito frágil porque ele está literalmente morrendo aos poucos por causa de uma dependência de uma droga demoníaca a qual foi exposto na infância. A dinâmica entre esses três é de uma perfeição agonizante para quem está acompanhando. O grande tema que dita as regras do coração no mundo das sombras é deixado bem claro. Muitas vezes, o amor é mais poderoso do que qualquer magia. A verdadeira força que eles precisam para bater de frente com o aço frio daquelas máquinas e com traições imperdoáveis não vem de espadas mágicas feitas por anjos, não. Ela vem daquela devoção inabalável e daquele perdão profundo que os personagens decidem oferecer uns aos outros, mesmo frente ao abismo. Então, o ponto crucial para entender tudo isso é o famoso vínculo para a batalha. É o juramento mais sagrado de irmandade entre os Caçadores de Sombras. O Will e o Jem dividem essa alma guerreira, jurando que para onde um for, o outro também vai. E é essa amizade gigante e incrivelmente leal que coloca esse triângulo amoroso num nível totalmente diferente, bem longe de qualquer clichê. Não tem aquela rivalidade tóxica, sabe? São apenas três pessoas genuinamente boas tentando fazer o que é certo no meio de um caos total. Esse laço para a batalha adiciona uma camada maravilhosa de tragédia na história, porque a dor de um acaba sendo de fato a agonia do outro. E agora, fechando a nossa análise por aqui, a grande questão que fica martelando na cabeça é a seguinte. No meio de tantos segredos sombrios, uma maldição sufocante, aquele exército de máquinas sem alma batendo na porta do santuário, quem é a Tessa vai escolher? E mais importante ainda, será que o sacrifício iminente vai ser suficiente para barrar a escuridão absoluta? Fica aí o convite irresistível para vocês virarem cada página dessas obras que são repletas de fumaça, engrenagens e emoção pura. Muito obrigado por acompanharem a gente nesse guia pelas sombras da Londres vitoriana e a gente se vê na próxima.